O inimigo hoje tem como público-alvo os jovens. Então, há um incentivo aos jovens, um incentivo de levar os jovens à militância e posicionamentos. Você sabe, qualquer movimento precisa de militantes. Só que militantes ativos, militantes com energia, são jovens. Então, eles estão buscando hoje militantes jovens para que se posicionem para esses movimentos. Então, a nossa preocupação, querido jovem, querido adolescente, é que essa questão já está afetando alguns de vocês. Então, alguns de vocês já expressaram a sua preocupação, seus interesses. Alguns de vocês já comunicaram aos irmãos, e os irmãos estão observando. E vocês são bombardeados diariamente na mídia, pela televisão, nas redes sociais. E vocês estão preocupados, legitimamente, eu entendo, e estão demonstrando certo interesse, querendo saber o que são essas coisas, né? Esse tópico do racismo e todos os ismos que eu mencionei. E alguns de vocês estão buscando respostas. E onde que a gente busca respostas hoje? Na internet. Buscando respostas para essa questão dos movimentos sociais, né? Que, de certa maneira, às vezes, eles requerem um forte compromisso da parte dos que se interessam, um compromisso ideológico, querem um posicionamento. E estamos agora em meio a esse bombardeio. E alguns jovens hoje se inscrevem, entram no site, se inscrevem lá e recebem material e começam a ler e assim por diante. Minha pergunta é hoje à noite, querido jovem, querido adolescente, e você? Especialmente os jovens. Você está buscando essas respostas, né? Você se sente pressionado? E você quer algum alívio nisso, né? O que você tem que fazer no meio de tudo isso? No meio dessa pressão, desse bombardeio? Qual é a sua posição? Ou você deve ficar indiferente? De todas essas coisas que apareceram tudo de uma vez. É a nova onda. É a nova onda da pandemia da informação. E eu vejo nisso algum sentido profético. Justamente agora que o Senhor está convocando os jovens para formar o exército de vencedores, o exército do filho varão, o inimigo vem com esse ataque. O que é o comunismo? É outro ismo, que desperta certo interesse, né? Porque hoje existem países, né, comunistas e assim por diante. E vira e mexe ouve falar de que esses grupos estão se levantando. Então, o comunismo vem do latim, né? Communis, comum. Comunismo é tornar tudo comum, universal, ou seja, ninguém tem propriedade nenhuma, propriedade é de todos. É uma ideologia política, né, e socioeconômica que pretende promover o que? O estabelecimento de uma sociedade igualitária, ou seja, todo mundo é igual, não tem rico, não tem pobre, todo mundo é igual. É uma ilusão, tá? É uma ilusão, é um sonho, sem classes sociais. Um cara trabalha e outro cara é preguiçoso, é igual, ganha igual. Então não tem incentivo na economia, não tem incentivo no estudo, tá? Ou seja, a mesma coisa que na escola, o cara estuda e outro cara não estuda nada e todo mundo ganha nota 8. Então para que estudar? Então isso aqui desincentiva as pessoas, tá? E é uma sociedade apátrida quer dizer, sem governo. É a classe de trabalhadores que governa, não tem um governo. Mas você sabe que hoje é o contrário, os países comunistas são totalitários, com um governo totalitário, como a China, por exemplo. A China, apesar de ser hoje a China na parte econômica, parece uma democracia, mas na parte política e social é comunista, é totalitário, tá? As pessoas não têm liberdade de expressão, não têm certas liberdades, então esse é o comunismo de hoje. E isso se baseia na propriedade comum e nos meios de produção. Se quer aumentar a produção, então na China, por exemplo, tem hoje, né, crianças trabalhando, tudo produção é o principal, tá? E a propriedade é comum. Embora hoje na China, um dos principais países comunistas hoje, existe já direito à propriedade, então é um comunismo mais atualizado, tá? Qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? O socialismo é um sistema econômico e ideológico, né, que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade. É uma coisa assim mais inicial. O comunismo
ele é o resultado da implantação das ideias socialistas. E o objetivo principal qual que é? É a busca da igualdade entre os membros da sociedade, e o governo seria formado pela classe trabalhadora, sendo o proprietário e principal, né, a classe trabalhadora seria o proprietário principal das coisas e teria o poder decisório em todos os assuntos. Mas não tem nenhum país comunista que funcionou até hoje, que funcionou. Cuba, a antiga União Soviética e a China. A China teve que mudar o seu sistema. Então, na parte econômica, a China hoje é um país de livre iniciativa, como qualquer país ocidental, mas na questão política e social é comunismo, é totalitário. Interessante, irmão, no mundo hoje, você vai ficar impressionado com o semitismo que existe no mundo inteiro hoje. Nos Estados Unidos, apesar de abertamente defender Israel, dentro dos Estados Unidos há um semitismo bastante forte. E muitos países são antissemitas. Eu já tenho falado, irmãos, se você jovem quer que Deus abençoe você, abençoe Israel. Eu tenho falado para todos os irmãos, todas as igrejas, porque a promessa de Deus, em Gênesis 12 aqui, Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qualquer país que abençoe Israel, ajude Israel, Deus vai abençoar. Então você pode ver, vários países que foram contra Israel já caíram. E quando mudou o governo e o governo foi a favor de Israel, daí o país se levantou de novo. Tá? Quero dizer para vocês, irmãos, hoje estamos em guerra. Em guerra, é a guerra moderna. Na guerra moderna, vocês sabem, eu não sei se vocês, acho que vocês estão vivendo mais em tempo de paz. Eu nasci nos anos 50, cresci nos anos 60 e a gente ouvia direto. Houve guerra direto, guerra fria, guerra entre Ocidente e Oriente. Daí tem na mesa do presidente americano e na mesa do presidente russo um telefone, o telefone vermelho. Qualquer emergência é uma linha direta, é ligar para evento de qualquer ataque nuclear, daí eles podem se comunicar. Então o grande temor era a guerra nuclear, em que talvez milhões morressem. Daí interessante, depois que a pandemia apareceu, daí também trouxeram de volta uma palestra TED que Bill Gates deu em 2015. Daí ele fez algumas análises e comparações que se aplicam muito ao cenário atual. Então vou ler para vocês. Ele falou assim que quando eu era criança, o desastre que mais temíamos era uma guerra nuclear. Era que todo mundo temia, eu me lembro disso. Hoje o maior risco de catástrofe global não se parece com uma bomba, mas sim com um vírus. Então ele já previu em 2015. Investimos muito em armas nucleares, tanto os países da antiga cortina de ferro, tá? Também a Coreia do Norte hoje, tá? A China, Estados Unidos, os poderes ocidentais, se investe muito em armas nucleares, mas muito pouco em um sistema para barrar uma epidemia ou uma pandemia. Então ele previu, nós não estamos preparados. Atualmente o maior risco de uma catástrofe global está em um vírus altamente infeccioso e não numa guerra nuclear. Não é a bomba atômica que é a ameaça hoje, é um vírus. Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, vão ser micróbios e não mísseis nucleares. Então essa foi a previsão dele. Então, isso aqui é na área da guerra física. Então, vocês sabem que muitos países estão pesquisando com armas bacteriológicas, armas biológicas. Inclusive, existe hoje, os Estados Unidos estão investigando. Eu estou falando tudo da atualidade para vocês saberem que é bem complicada a situação. Os Estados Unidos estão investigando notícias que vieram da China, de pessoas que trabalharam nesse laboratório em Wuhan, e de que esse vírus, houve um acidente e o vírus escapou do laboratório. Eles estavam lá pesquisando esse vírus, do novo coronavírus. Tá? Então, isso aqui é na área física. Tudo isso aqui foi um pano de fundo para mostrar o que o inimigo está fazendo. Veio a guerra, veio a pandemia física, que está desgastando o mundo inteiro. Acabou com a economia mundial, colocou todo mundo em suas casas, e nós já falamos, tudo isso nós cremos que é a mão de Deus. Com relação às nações, aos países, é o castigo de Deus
é Deus dizendo, eu estou aqui. Ainda existe um Deus nesse universo. Vocês confiam, vocês estão construindo uma torre de Babel, de Gênesis 11. Essa torre nunca foi derrubada, essa torre está cada vez mais alta. Essa torre, hoje é a grande Babilônia, que Deus vai se destruir em Apocalipse, capítulo 18. E essa torre de Babel atual se compõe de quê? Naquilo que o homem confia. O homem hoje confia na sua tecnologia, altíssima tecnologia. O homem confia na sua medicina avançada, que hoje vimos que não é tão avançado assim. O homem confia no seu sistema financeiro, que um pequeno vírus já derrubou. O homem confia no seu sistema de entretenimento. O homem confia na sua indústria de comércio, na sua indústria alimentícia e assim por diante. Vocês estão querendo ser Deus? O princípio que o mundo está seguindo hoje, da Torre de Babel, é o princípio satânico. Satanás queria ser igual a Deus. É agora ou nunca. E o inimigo está furioso. Ele achou que com essa pandemia, ele podia pôr um freio no mover do Senhor. É a guerra de que estou falando hoje à noite. É a guerra da informação. É o controle mental que Satanás quer ter sobre você. É o pânico que ele quer gerar no meio dos homens. Uma coisa é certa. Eu vou ler para vocês um versículo agora, 1 João 5,18. Aqui fala, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. O que é esse que é nascido de Deus? É o nosso espírito. Tem um versículo no Evangelho de João que fala, o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós nascemos de Deus. O nosso espírito nasceu de Deus. E o maligno não consegue tocar no nosso espírito. Então, por isso que é importante, irmãos, nós exercitarmos nosso espírito. Querido jovem, nesses dias eu quero convocar você, desafiar você. Toque mais no seu espírito, exercite o seu espírito. Porque o inimigo não consegue tocar o seu espírito. É nesse momento que nós precisamos colocar nossa mente sobre o espírito. Eu estou falando isso para mostrar para vocês, queridos jovens, não fiquem só assistindo essas coisas que estão aparentes. Você tem que saber o que está acontecendo por trás dos panos, atrás da cortina, nos bastidores. O que está acontecendo? Tem essa guerra. Deus hoje está produzindo filho varão, o seu exército. Mas Satanás quer fazer o quê? Neutralizar esse exército, atacando principalmente a sua mente e a sua emoção. Então existe uma guerra psicológica antes do jogo. Ataques e comentários assim por diante. E mesmo durante o jogo, xingamento e assim por diante. E daí, o que acontece? O time B, que é um time mais forte, feito de jovens, perde o jogo. Por quê? Porque foram atacados na sua mente, na sua emoção. Eles foram desequilibrados, não fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. E é isso que o inimigo está fazendo hoje, queridos jovens. O inimigo quer neutralizar você mentalmente e emocionalmente. Então eu quero rogar a vocês uma coisa. Querido jovem, o inimigo quer tirar você do exército do Senhor. Então eu quero rogar a você, por favor, jovem, ouça a palavra, o conselho de irmão mais velho, que sabe o que está falando. Não se envolva com isso. Fuja disso. Não se torne um militante disso. Eu prefiro, querido jovem, que você se envolva mais com a palavra de Deus. Que você penetre a fundo na palavra de Deus. Pesquise a palavra de Deus. Se enterre nos nossos livros. Nas verdades fundamentais. Na palavra fundamental, na palavra profética. Entre fundo nisso. Porque Deus precisa de jovens assim, que tenham a palavra fundamental, a palavra profética forte.
Mas o inimigo quer distrair você, quer fazer você perder seu tempo para entrar nessas coisas, nesses ismos, nessas ideologias e pesquisar. Eu conheço jovens que afundaram nisso. Entraram e não conseguem mais sair. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Você tem que saber, querido jovem, quem está por trás disso, quem está por trás das ideologias, quem está por trás dos ismos, do racismo, do nazismo, do nacionalismo, do nazismo, etc. E quem está por trás do feminismo. Todas essas coisas que fascinam as mentes do jovem. A sua mente é privilegiada. Eu já fui jovem, sei como é que é. É uma mente inquisitiva, uma mente que quer saber das coisas. Mas eu prefiro, querido jovem, que você use a sua mente inquisitiva, a sua mente privilegiada para estudar a palavra de Deus, para entender mais a economia de Deus, para entender mais como Deus quer que inserir o homem nele. Como nos tornar um vencedor. Como promover as coisas do mover de Deus entre os jovens. Eu prefiro que você use sua mente para essas coisas. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades que atuam nos ares. Sobre cada país tem um principado, sabia disso? Por isso que em Daniel fala o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia. Existe o príncipe do Brasil, existe o príncipe de São Paulo, existe o príncipe de Sumaré, o príncipe do Recife, o príncipe de Salvador. São os dominadores deste mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Eles atuam nas regiões celestes. A função deles, existem os demônios aqui na terra e nos mares, para entrar nos homens e para fazer a possessão demoníaca, para tornar os homens endemoniados. Mas existe também esses principados e potestades que atuam desde os ares, lá nos ares, para fazer um bombardeio sem cessar, causar a opressão sobre os seres humanos, bombardeando suas mentes. Isso é o Efésios 6:12. Por isso que tem o Efésios 6:17. E para isso que nós precisamos tomar também o capacete da salvação. Queridos jovens, hoje, mais do que nunca, nessa guerra da informação, pandemia da informação, você e eu e você, precisamos colocar o capacete da salvação, para blindar nossa mente contra esses ataques. Eu quero falar isso, eu creio que eu não consigo falar com intensidade suficiente, porque se nós não protegermos nossa mente, uma vez que essas coisas entrarem, o dano pode ser irreversível, querido jovem. Deus usou tantos anos para colocar a palavra dele, para tornar você um jovem útil. O inimigo agora tem alguns dias, bombardeia sua cabeça com essas ideologias. Uma vez que entra, é difícil sair. Por isso que alguns jovens que funcionavam na igreja eram tão fortes, foram para universidades e se tornaram jovens ateus, não creem mais em Deus hoje. É inacreditável. Jovens que funcionavam, jovens líderes, foram para as universidades e foram bombardeados e abriram a guarda, receberam esses bombardeios e o dano foi irreversível. Por isso tem agora Efésios 6, versículos aqui 11 e 12, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Querido jovem, mais do que nunca, você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos ler agora Colossenses 2, versículo 8. Aqui fala, cuidado! No tempo de Paulo já havia isso. Eles estavam, vocês sabem, Colossos ficava na Ásia Menor, mas Colossos era dominado, de certa maneira, pelos gregos. Tá? Tinha uma influência grega lá. Todo aquele mundo da época tinha influência grega. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. São exatamente esses ismos
esses ismos, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo já falou, cuidado. Então também eu vou falar para vocês, queridos jovens, cuidado! Ninguém vos venha enredar, ninguém venha enrolar vocês. Não entrem, não se envolvam, porque se vocês se envolverem, vocês vão ser enrolados. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Hoje a palavra vai ser um pouquinho mais longa, tá bom? Espero que você tenha um pouco de paciência, é uma coisa importante. Isso pesa no meu coração hoje à noite. Capítulo 7, versículos 1 a 8. Vou falar um pouquinho sobre o anticristo. Tudo isso, querido jovem, eu espero que isso desperte o seu interesse e o seu temor. É Satanás que está preparando o palco para a aparição do anticristo. Para isso ele precisa bombardear a mente das pessoas, massificar as pessoas. É um bombardeamento maciço, intenso, no mundo inteiro, para preparar as mentes das pessoas para poder acolher o anticristo. Então eu vou ler rapidinho, no capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, o rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, é o mar Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, queridos irmãos, esses 4 animais são as 4 civilizações reconhecidas por Deus no mundo antigo. O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônio. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, tá? Nem é o objetivo desta noite entrar em detalhes assim. O segundo animal, um urso, representa o Império Medo-Persa. O terceiro, um leopardo, representa o Império Greco-Macedônio, com seu grande general, que era super veloz, como um leopardo, o Alexandre o Grande. E o 4º animal é o Império Romano. Tudo de ferro, com aquela armadura, com aquele exército, com lança, tudo de ferro. Tá? Mas esse 4º animal, queridos irmãos, também é o Império Romano que vai voltar a existir, que vai ser restaurado no Império do Anticristo. O Império do Anticristo vai se constituir de todos os países que formavam o antigo Império Romano. Só que esse novo Império Romano vai ser o Império do Anticristo. Então esse animal representa, por um lado, o Império Romano antigo, e também representa o novo Império Romano, o Império do Anticristo. Agora preste atenção, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Esse pequeno chifre é o anticristo. Tá? Tem muitos detalhes, não estamos aqui para falar sobre isso. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Eu vou pular aqui o versículo 9, vamos direto para o versículo 15 agora. Tá? Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes 4 animais, estes grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. São aqueles impérios que eu falei já para vocês. Mas os santos do Altíssimo são os santos
tá? Hoje no Novo Testamento somos nós os irmãos da igreja. Receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso fala no tempo do fim, depois da grande tribulação, nós, os santos do Altíssimo, vamos receber o reino. Daí, então eu tive vontade, desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Ele ficou intrigado com o quarto animal. Ele queria saber que animal era esse que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro pequeno, que subiu, diante da qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que seus companheiros. Esse pequeno chifre, já falei, é o anticristo. Agora preste atenção no versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. O anticristo virá para fazer guerra contra os santos. E queridos jovens, quero dizer uma coisa para vocês. Apesar de o anticristo físico não estar aqui presencialmente, mas o mistério da iniquidade, porque o iníquo, o homem da iniquidade é o anticristo. O seu mistério já está atuando forte no mundo, preparando o mundo para a vinda do anticristo, tá certo? E essa guerra já começou. Só que essa guerra vai chegar ao pico, assim como a curva da transmissão, essa curva já está subindo, essa guerra já começou. O que vocês estão experimentando, queridos jovens, é a guerra que o anticristo está travando contra os santos do Altíssimo, tá? Só que o anticristo não veio fisicamente ainda, mas o espírito do anticristo já está aqui. O mistério da iniquidade. Então eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, não pense que você como jovem sozinho vai prevalecer. Nós precisamos formar um exército urgente. É juntos que nós vamos prevalecer. Você precisa se unir aos outros jovens. Você precisa fugir dessas coisas. Não se envolva, eu falo de novo, não se envolva. Continuando. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuirão o reino. O que acontece é que no final da grande tribulação, Cristo com os vencedores vão descer para a terra e vai haver ali a batalha de Armagedon. Então, Cristo vai matar o anticristo e vai estabelecer o seu reino. Isso aqui é um resumo. Versículo 23. Daí ele volta a falar do quarto animal, que é o império do anticristo e do anticristo mesmo. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Tudo isso vai acontecer na Europa. A União Europeia tem a ver com isso hoje, mas ainda as coisas vão mudar, e vai aparecer esses 10 reis. Proferirá, agora o 25 é o principal, esse pequeno chifre que é o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Magoará os santos do Altíssimo. Eu vou continuar a ler, terminar, daí eu volto aqui. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esses são os 3 anos e meio da grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação, o anticristo vai ter essa influência direta sobre eles. Muitos vão ser mortos, inclusive. Tá? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Isso vai ser na batalha de Armagedon. O reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, para aqueles que vão reinar com Cristo, o filho varão, o exército dos vencedores, dos escolhidos. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Agora eu vou voltar ao versículo 25. Magoará os santos do Altíssimo. E é isso que está acontecendo hoje. O que é magoar? Eu vou explicar para vocês. Essa palavra no hebraico significa desgastar, consumir, bombardear
constantemente, importunar constantemente. É isso que quer dizer. Hoje, queridos irmãos, a ação do anticristo, apesar de não estar aqui fisicamente, mas o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Satanás já está bombardeando a sua mente, já está magoando, entre aspas, quer dizer, desgastando a sua mente, consumindo a sua mente e importunando, bombardeando a sua mente constantemente para você ser neutralizado. Aí você não tem mais interesse pelas coisas de Deus, você fica decepcionado com todo o sistema que há por aí, e assim por diante. Daí você não tem mais forças para estar nas fileiras do exército do Senhor. Tá? Então eu quero alertar você, querido jovem, mais uma vez eu falo, não se envolva com isso. Não entre nesses sites para ir a fundo, não faça isso. Não ingresse, não entre nessas organizações. Fique longe disso. Eu falo de novo, gaste o seu tempo, use a sua mente, deixe Deus bombardear a sua mente com a sua palavra, com a palavra profética, com a palavra fundamental. Deixe Deus bombardear a sua mente com os encargos, com o evangelho, com as ferramentas que o Senhor deu para nós. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, como fala em Colossenses 3,16. Essas ideologias geram o quê? Geram militância. Então hoje existe muita militância. Daí essa militância é o que gera as manifestações. E as manifestações não são pacíficas. Pode começar pacífico, mas vai acabar com violência, como tem acontecido. E vai gerar divisão e desgaste. O inimigo quer que você entre na militância dessas ideologias, para você ser um militante, um guerreiro dessas ideologias, que você assuma um compromisso com eles. Mas ao mesmo tempo, Deus está formando um exército. Por que você vai preferir? Eu quero mencionar um fato curioso. No começo dos anos, no começo do século passado, na China, o comunismo entrou no ano de 1949, mas naquela década, de 1940 até 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento comunista que começou na China. E Deus levantou jovens extraordinários na China. Extraordinários. Watchman Nee foi um deles. Witness Lee foi outro deles. Teve outros. Eu só vou mencionar esses nomes que vocês conhecem. Outros jovens chineses extraordinários. E também outros jovens, Mao Tse-tung, que vocês também conhecem. Zhou Enlai. Eu não sei se vocês jovens conhecem esses nomes, mas na minha idade, na minha época, todo mundo conhecia. Jovens extraordinários. Então, dois tipos de jovens que se separaram. No primeiro grupo, eles se envolveram com as coisas do comunismo. Como Zhou Enlai, Mao Tse-tung, jovens extraordinários. Outro grupo de jovens se envolveram com a igreja. Watchman Nee, Witness Lee e outros jovens. Então houve a guerra entre o comunismo e os irmãos que estavam na igreja. No final o comunismo prevaleceu. E o Watchman Nee foi preso por 20 anos. O que eu estou querendo dizendo é o seguinte: toda vez que Deus arregimenta jovens para o seu exército, o inimigo se levanta. Para também arregimentar jovens para alimentar as ideologias. Naquela época, é a ideologia do comunismo. Então, ideologia do feminismo, do nacionalismo, do fascismo, do nazismo. Impressionante o número de jovens hoje adeptos do nazismo, nos vários países. No Brasil também está se levantando. Deus quer te convocar, querido jovem, para o seu exército. Não se distraia, não deixe o inimigo arregimentar você para ser militante no exército dele. Dedique-se à palavra do Senhor. Vamos ler 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, cuide-se, jovem. Cuide-se. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide da sua emoção. Ponha o capacete da salvação. E cuide do seu espírito.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina que é ensinamento. Dedique-se ao ensinamento da Bíblia. Dedique-se à palavra fundamental, à palavra profética. Continua nesses deveres. Ou seja, envolva-se com isso, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Hoje você precisa se salvar a si mesmo e salvar aqueles que estão com você, aqueles que ouvem você, aqueles a quem você influencia. Ó Senhor Jesus, hoje, você sabe, eu vou voltar a dizer, na Torre de Babel, o homem quis construir uma torre que chegasse até o céu. O homem abandonou a Deus, rejeitou o nome do Senhor, queria perpetuar o seu nome, formar uma cultura sem Deus. Mas os homens eram unidos, tinham uma língua só. Eles eram unidos. Daí Deus falou, vamos descer. Se deixarmos eles continuar o que estão fazendo, não tem mais nada que segure eles. Porque eles são um. Daí o que Deus fez? Deus desceu dos céus e confundiu as línguas deles. Daí eles não puderam mais ser um, porque não se entendiam mais uns aos outros e se dispersaram. Então o mundo se dispersou. E aí começaram as guerras, as diferenças e assim por diante. Mas Deus daí veio e chamou Abraão. Chamou Abraão e através dele abençoou todas as nações. E daí a história do povo de Deus continuou e hoje estamos no Novo Testamento, na era da igreja. Então o irmão Pedro Dong tem falado sobre o encabeçamento de Cristo. Hoje Deus está encabeçando todas as coisas. Então tem alguns versículos, né, que eu não vou ler aqui por causa do tempo. Deus, também na sábado à noite estou falando da palavra da reconciliação. Ali fala que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Hoje o que Deus quer fazer é unir os homens. Que os homens possam praticar unidade, especialmente na igreja, praticar unidade. O inimigo quer continuar a dividir, matar, dividir, separar casais, separar pais e filhos, separar os cidadãos de um país e separar os países. Mas Deus quer unir, porque Deus está encabeçando. Quando você encabeça, é como um ímã, de todos os pregos espalhados no chão, vem um ímã potente e une todos os pregos. Deus quer unir. Quando nós somos encabeçados por Cristo, tem paz. Deus quer trazer paz para a sua vida, para a minha vida. Então Deus usa a igreja para encabeçar. As ideologias dividem. A única coisa que une é o amor. Então agora eu vou terminar lendo Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem. A igreja é o novo homem. Que se reveste, que se refaz, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual, ou seja, no novo homem. Porque no mundo não é assim. Mas na igreja tem que ser assim. Isso é o que Deus quer. Não pode haver grego nem judeu. Isso é racismo. Na igreja não pode haver racismo. Não pode haver grego nem judeu, traduzido para os termos de hoje é, não pode haver branco nem negro. Não pode haver negro nem branco. Não pode. Não pode haver chineses e japoneses. Não pode haver brasileiros nem argentinos. Essas rivalidades. As causas dos conflitos sociais. Não pode haver circuncisão nem incircuncisão. Diferenças religiosas. Então havia um problema entre os gregos e os judeus, por causa da religião. Bárbaro, cita. Questão cultural. Não pode haver discriminação cultural. Escravo livre. Não pode haver discriminação social. Na igreja não tem rico ou pobre. Não tem. Não é que o rico agora é o irmão responsável, o pobre é apenas um limpador que limpa o local. Não. Pode ser que um irmão pobre é o irmão responsável. O irmão rico é que faz o serviço de limpeza. Na igreja não tem discriminação social, nem racial, nem cultural. Porém, Cristo é tudo e em todos.
E continuando. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Por que existe o racismo? Depois de tantos anos, no mundo moderno, o racismo continua. Depois de tantos anos que houve a abolição da escravatura em todos esses países ocidentais, o racismo continua. Porque falta Cristo, falta Deus. Então Paulo fala para nos revestirmos do esplêncnon de Cristo, que é misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que une. No mundo pode haver campanhas e campanhas, nunca vai haver unidade, sempre vai haver o ódio racial. Sabe por quê? Porque não tem Deus. Não tem Deus. Por isso que eu falo, jovem, se você está preocupado com isso, una-se mais a Deus, porque o amor que flui de você, pode influenciar. Você, ao se unir a esses movimentos, não vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, você vai dividir mais ainda. Vai polarizar mais ainda. A maneira para nós na igreja resolvermos essa questão é pregar o evangelho. É afetar a região que nós estamos. Tem a história daquele menino que viu ali milhares de estrelas no mar na praia e o mar tinha regredido já. Eles iriam morrer, saísse o sol, morreria tudo. Daí o menino começou a tirar as estrelas do mar de volta para o mar. Uma a uma. Milhares. Daí veio um senhor e falou assim, jovem, o que está fazendo? Eu estou devolvendo essas estrelas no mar ao mar. Falei, mas tem milhares. Não vai poder influenciar nada. Ele falou assim, não vai poder ajudar. Ele disse, aqueles 20 ou 30 que eu joguei no mar, eu ajudei. É isso que nós temos que fazer. Se todos os irmãos da igreja, nós cumprirmos nossa missão hoje, de pregar o evangelho, a sociedade vai ser afetada. Nós vamos influenciar a sociedade. Como antigamente, os discípulos, na igreja primitiva, conseguiram influenciar a sociedade. É o amor. E daí, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Onde é o amor, a paz. Os conflitos sociais desaparecem. Na vida da igreja, brancos e negros estão juntos. Diferentes raças estão juntos. Na Europa, na África, tem um país. Os países têm, vários países, parece que é no Quênia, coisa assim, existem os Hutus e o outro, esqueci o nome. São duas etnias diferentes que se mataram muito aos outros. Mas quando os irmãos foram para a África visitar, quando a vida da igreja começou, e choraram, porque no mesmo salão de reuniões estavam essas duas etnias juntos, reunidos, louvando o Senhor, se amando. Mesma coisa entre os chineses e os japoneses. Tem uma raiva muito grande de China e Japão, por causa da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses entraram na China, invadiram, fizeram atrocidades. Então os chineses odeiam os japoneses no mundo, né? Mas na vida da igreja estamos todos juntos. A solução para o conflito racial é Cristo. Então, jovens, não entrando, se envolvendo nesses movimentos sociais, movimentos radicais, nesses momentos ideológicos que você vai resolver. Você quer resolver? Ame mais a Deus. Porque a palavra fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Daí sim, você vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo. Sem o amor de Deus, ninguém vai amar o próximo. Só vai haver ódio, conflito, interesses pessoais.